Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um Podseller, o podcast feito de vendedor para vendedor. No episódio de hoje a gente vai falar de um tema que é importantíssimo, talvez o tema mais importante que a gente tem dentro de uma empresa, tá? Mas antes de apresentar a nossa convidada, eu preciso falar dos nossos patrocinadores, porque sem eles a gente não ia ter esse estúdio bonitinho, com essas luzes, tudo isso daqui, né? É o seguinte... o grupo AG7 patrocina esse podcast, esse episódio, que nada mais é tudo o que você precisa para vender online, a gente tem a solução para vocês. A gente tem a AG7 Import, que é, você precisa de algum produto? Nós temos o produto perfeito para você vender. Você precisa saber como fazer as vendas? Nós vamos ter uma plataforma onde você vai conseguir aprender de tudo. Dentro dessa plataforma você vai ter de tudo, do começo ao fim, tá? Um próximo patrocinador é o Estúdio Impulse, onde a gente está gravando hoje o nosso episódio. Eu vou deixar o link na descrição para que vocês cliquem lá e conheçam esse estúdio, tá bom? A Expressão Contábil é a contabilidade especialista em e-commerce. Se vocês precisarem também, vai estar aqui na descrição, tá? E o Avante Pro, que eu acho que todos que estão assistindo aqui precisam ter o Avante Pro para analisar mercado, analisar produto e tudo mais. Vocês precisam ter esse sistema que vai te ajudar a analisar todo o mercado que você precisa, tá bom? Então é isso, vamos para o episódio. Estamos aqui com a Rosana. Rosana, se apresente para o seu público. Tenho certeza que o pessoal está em peso te assistindo aqui. Tá. Muito bom dia, Augusto. Bom dia. Primeiro, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. É sempre muito bom e importante, né? Depois de angariar conhecimento, distribuir. Exato. Então, estou muito feliz em estar aqui no Podseller, que na verdade já cheguei elogiando o Augusto pelos nomes, né? Porque Podseller já grudou na cabeça. A G7 Educa também, sensacional, projeto fantástico, que inclusive vou ter a honra de ter um módulo lá ensinando a você sobre questões, assuntos muito importantes quando se dizem finanças, né? Muitas pessoas negligenciam isso, infelizmente, mas a gente sabe que existe um caminho que é educar, né? Então, educar acerca do uso, educar acerca de captar mais também recurso. E me apresentando aqui, meu nome é Rosana Oliveira, tenho uma empresa de soluções financeiras que, na verdade, é mais que uma empresa de soluções financeiras, somos um ecossistema que busca oferecer também ao vendedor uma gestão ágil e prática, né, no que diz respeito a encontrar indicadores necessários para crescer e expandir mais os seus negócios. Mais do que encontrar indicadores necessários, é descobrir quais são os gaps e quais são os gargalos de oportunidade que aquele negócio ele deixa de explorar e, enfim, crescer, ter solidez. Então, dentro da Econfine, né, que é um ecossistema que conta com RH, com BPO financeiro, com contabilidade, com implantações de sistemas e ERPs que são extremamente importantes e necessários para que se tenha uma gestão ágil, nós somos especialistas em fazer o vendedor de e-commerce descobrir a linha final, encontrar os gaps e lucrar pelo menos 10 vezes mais. Por que eu digo 10 vezes mais, Augusto? Porque muitas pessoas falam assim, olha, vou te fazer lucrar pelo menos 300 vezes mais, né? Muitas pessoas dizem isso olhando de que forma? Qual é o motivo pelo qual muitas empresas não conseguem ver a cor no final do mês, a cor do dinheiro? Tem muito a ver com o uso do dinheiro. Faturam 1 milhão, 300 mil, 400 mil, mas não sabem o que faz com aquele dinheiro. E uma ação que ela deixa de fazer, como, por exemplo, comprar pelo feeling. Comprar Cara, esse detalhe que você falou de comprar pelo feeling é uma coisa que eu falo sempre. Nunca se compra pelo feeling. Você tem que ter análise. Exatamente. Você tem que analisar. É isso, você pega nesse ponto aí do pessoal. Exatamente. Eu digo lucrar pelo menos 10 vezes mais, porque uma ação que você para de ter já faz você lucrar pelo menos 10 vezes mais. Com certeza. Lucrar 300 vezes mais, que é o que algumas pessoas prometem, né? Não relacionado a e-commerce, porque e-commerce, a gente diz de uma margem que
para fabricante é pelo menos 20%, Sim. para revendedor é pelo menos minimamente 10%, para importador minimamente 16, 17%, né? Mas 300 vezes mais no lucro líquido, 10 vezes mais no lucro líquido. É o que sobra no bolso. Exatamente, existe uma série de variantes e, na verdade, a gente vai falar sobre alguns termos técnicos aqui. Já cheguei falando um pouco sobre assuntos de finanças, de dinheiro, mas para que vocês entendam que hoje a gente está aqui para poder distribuir esse conhecimento, me apresentando para vocês. Fiquem à vontade para fazerem perguntas aí. E é isso, a gente está aqui para ajudar, para poder contribuir mesmo. Show de bola. Na verdade, eu criei o podcast, eu criei o Podseller de uma forma para agregar na vida de todo mundo. Então, todo mundo que eu trago aqui, você ou qualquer outro dos praticamente 13 convidados que a gente tem em episódio lançado, é de alguma forma para ajudar quem assiste a ter um e-commerce lucrativo, para você aprender a fazer uma pesquisa de mercado, para você se inspirar na história dos convidados. Porque assim, todo mundo que eu trago aqui tem histórias inspiradoras. Que talvez não estão no topo do que queriam estar, mas estão a caminho. Eu acho que isso é o principal. É você saber que você está no caminho certo. Então, se você está assistindo isso aqui, provavelmente nesse episódio vai ter muita mulher assistindo por conta da Rosana. E eu fico feliz porque eu praticamente tive 10 episódios somente com homens, né? Uhum. E no Instagram eu postando e tudo mais, e chegou algumas mulheres falando, pô, falta uma presença feminina aí, né? E realmente faltava. Uhum. Então eu decidi que precisa ter uma presença feminina. E sem essa parte feminina aqui o negócio não vai pra frente, né? Eu entendo isso. Na minha casa quem manda é uma presença feminina, na verdade. Mas assim, eu acho que a gente tem que trazer histórias inspiradoras. Sim. E é nesse ponto que a gente vai começar a nossa história aqui. Eu queria que você contasse de onde você veio, como que você teve no início as suas dificuldades. Eu sei uma história sua que você trabalhou, acho que até pro David, né? Sim, que inclusive foi o nosso primeiro episódio aqui, foi com o David e com o El. Foi um episódio muito legal. Que são pessoas maravilhosas. Maravilhosas, exatamente. São amigos meus. E a Rosana chegou a trabalhar para eles. Mas enfim, a gente vai chegar nesse ponto aí. Rosana, conta um pouquinho da sua história, de onde você veio, como que surgiu essa chama empreendedora aí. Vai falando pro pessoal e o pessoal tá muito curioso para saber. Boa, perfeito. Primeiro, existe uma coisa, né, que nasce em todo ser humano. Todo ser humano ele tem a tendência de ter predisposição para ser um sucesso e outros têm predisposição para ser um fracasso, não por estarem eles conscientes daquilo, mas por serem inseridos desde o início ali da sua formação, da sua construção de percepção sobre o mundo, da sua essência, do seu caráter, né? Ter sido submetido a uma programação mental que forma os nossos comportamentos. Então, eu venho de uma cidade pequenininha do interior da Bahia que se chama Floresta Azul, uma cidade de 10 mil habitantes. Venho filha de pais analfabetos, né, que infelizmente não tiveram a condição de me proporcionar coisas que hoje tem acesso, todo mundo tem acesso de graça, né, uma escola de inglês, uma escola de, enfim, coisas que são muito importantes para a construção daquilo que adultos bem-sucedidos normalmente têm mais facilidade quando tem esse tipo de instrução. Então, não tive muita instrução na minha infância. Saí da Bahia com 16 anos de idade, mas saí com uma característica muito importante que todo ser humano precisa ter, que é o sangue nos olhos e faca no dente. E isso por ter tido uma criação baseada, né, no trabalho árduo e extenuante. Então, os meus pais, a minha mãe, ela sempre me ensinou que era importante trabalhar. E o trabalho importante para ela na época era ir lá catar lenha. Suar, né? Suar mesmo, né? Para poder ter o pão de cada dia, para poder, enfim, já catei latinha, já vendi espetinho, já dobrei roupa, já vendi roupa, já tive um negócio promissor com 16 anos de idade, que foi uma barraquinha de salgados, que eu comprava o salgado, fritava, vendia, revendia, ganhava meu dinheiro. Trabalhei como garçonete durante bastante tempo e com 16 anos de idade, quando eu percebi que ali não era o lugar que eu poderia crescer, né? Até porque eu sempre fui muito concentrada em resultados. Então, se eu queria comprar um celular, eu entendia que eu precisava trabalhar durante determinado tempo e guardar determinado valor
para que em X tempo eu conseguisse comprar Já aquele fazia celular. conta. Já fazia conta, desde nova. E daí eu percebi que os meus interesses começaram a mudar. Com 16 anos de idade, eu percebi que eu precisava desenvolver habilidades e competências. Eu precisava me tornar uma profissional em alguma área que eu fosse muito boa. E daí, lá na Bahia, 16 anos de idade, trabalhando numa lanchonete, sendo garçonete numa lanchonete, uma colega aqui de São Paulo foi para lá, né, para poder passar as férias. E aí ela falou assim: Rosana, você é tão esforçada, tão trabalhadora, por que você não vai para São Paulo para você conseguir, né, oportunidade, ser um jovem aprendiz, alguma coisa? E aí eu falei: bom, é uma ideia boa, né? E aí, de repente, eu durmo, acordo e eu falo: vou para São Paulo. Do nada. Do nada. Do nada, sim, né? Você já tinha tido um feeling ali de poder vir, né? Sim, daí eu imaginei eu em São Paulo, trabalhando, aprendendo alguma coisa que fosse capaz de mudar a minha vida, já visualizando coisas que na época para mim eram bem distantes, mas eu imaginava, poxa, eu posso ter um carro, eu posso ter uma moto, eu posso ter alguma coisa, mas eu preciso de um veículo, um lugar que eu possa construir isso. E daí eu vim para São Paulo para trabalhar numa clínica. Trabalhando nessa clínica, eu comecei a me destacar muito e comecei a vender um cartão de desconto de saúde nessa clínica. E dali eu comecei a faturar, né? Com 16 anos de idade, eu comecei a ganhar R$7.000 salário, e daí, de repente, comprei uma moto. Comecei a ganhar um pouquinho mais, e aí comprei um carro. Daí eu comecei a me destacar muito dentro daquele ambiente de trabalho, e os próprios médicos começaram a querer que eu trabalhasse para eles, né? Em outras, existe uma rede de apoio dentro da área da saúde, porque o médico que atende no local, ele tem a clínica, mas tem alguém que conhece alguém que faz não sei o quê, e eles começaram a me procurar com o interesse de que eu fosse trabalhar com eles. Daí bom, aqui tá muito bom, mas eu já aprendi tudo que eu tinha para aprender nesse lugar, né? E foi então que me chamaram para ser gerente de uma clínica. Na verdade, não eram uma, eram 3 clínicas. Uma no Tatuapé, aqui onde a gente tá, uma no Carrão e uma em Santo Amaro. E daí eu falei, cara, quando eu chego para entrevista com o dono da clínica, eu falo: Rosana, só tem um problema. As clínicas estão falindo. Eu tenho essa clínica aqui de Santo Amaro, que é a primeira, que eu preciso que você foque muito nela, que ela tá fechada. Eu tô há 5 meses sem pagar aluguel. 3, 5 meses, eu não sei. Você tem certeza que você quer sair desse lugar aqui, que você já está estabilizado? Eu quero ser bem honesto com você. E eu visualizava uma coisa muito importante naquela época. Eu não tô aqui pelo dinheiro. Nesse momento, eu já entendi que o dinheiro ele vai ser consequência de resultados, vai ser consequência de ações. Nesse momento, eu preciso desenvolver habilidades e competências. Eu preciso descobrir como é gerir um negócio. Eu preciso descobrir como é comandar uma clínica. Eu preciso fazer isso. Sim. E daí ele falou: vem então trabalhar. Eu morava em Barueri e a clínica, como eu falei, era em Santo Amaro, Tatuapé e Carrão. Então, era um extremo, era no outro extremo, era extremamente longe. Sim, muito longe. Eu gastava cerca de 2h30 para chegar e 3 horas para voltar, porque era horário de pico. Então, assim, acordava 4 horas da manhã. 5 horas da vida dirigindo. 5 horas. Sim, ou não, no carro, né? Dirigindo, não. Eu ia, na época, de ônibus, trem, metrô. Puta. Porque para eu ir todos os dias de carro, eu iria gastar, em média, por dia, R$80, porque tem pedágio, são 100 km. E, assim, além do trânsito ser algo que é muito mais desgastante do que você entrar no metrô lotado, né? Eu pelo menos, prefiro. E daí beleza, vou iniciar então esse desafio. E quando eu chego lá, lembrando daquele gargalo que não tô com a clínica aberta há 5 meses porque eu tô sem pagar aluguel, Rosana sempre teve planejamento financeiro, sempre guardou o dinheiro. E na época eu queria comprar um carro. Então, chego para trabalhar nessa clínica e daí ele fala assim: Rosana, o primeiro desafio nosso é o aluguel, né? Aí eu falei assim: doutor, seguinte, eu tenho dinheiro aqui, eu posso te emprestar para você pagar esse aluguel. Ele falou: não, você acabou de me conhecer, como assim você vai me emprestar esse dinheiro? Aí eu falei assim: não, te empresto, não tem problema. Ele: não, me recuso. E na época, ele não estava conseguindo dinheiro com banco, ele não estava conseguindo dinheiro de nenhuma outra forma. E daí ele não teve outra opção, precisou aceitar. E daí eu emprestei o dinheiro para pagar, acho que eram 3 ou 4 meses, né, para ser mais exata, de aluguel. Emprestei lá a grana para ele, a gente conseguiu abrir a clínica de novo. E daí para voltar a faturar também, senão fica difícil, né? Exatamente, porque era a clínica principal, para voltar a faturar. E eu comecei a perceber uma coisa: a importância do ecossistema.
Na maioria das vezes, as pessoas não precisam ter tudo. Muitas pessoas, elas não precisam ter o dinheiro, ela precisa ter direcionamento, ela precisa ter contato, ela precisa ter pessoas que possam fazer a princípio aquilo para elas e aos poucos elas vão ramificando, né? E eu entendi a questão do ecossistema ali. Falei, bom, para uma clínica ela faturar, ela precisa de procedimento. Porque se o paciente ele vai apenas lá para fazer uma consulta, eu pago metade do valor para o médico e, sei lá, imagina que seja R$300 a consulta, R$150 de um número X de paciente, não vai fazer. Pagar o custo da empresa, pagar tudo, não faz. Sim. E daí eu falei, bom, então... Quando eu passei todo aquele período na minha primeira experiência, na primeira clínica com 16 anos de idade, eu descobri que eram exames e procedimentos, né, que faziam a clínica funcionar. Mas eu não tinha dentro daquela clínica ainda, já que ela estava fechada, maquinário, na verdade não são maquinários, são aparelhos específicos, como por exemplo, um aparelho para fazer um ultrassom, um aparelho para fazer um raio-x, né, ressonâncias. Para agregar valor e conseguir faturar mais. Exato, existia uma série de gaps que precisavam, né, para poder conseguir fazer o negócio acontecer. E eu tô contando aqui, Augusto, nesse podcast, uma parte mais específica dessa minha jornada em me tornar uma boa gestora que eu nunca contei em nenhum lugar. Sim, legal. Então, até me perdoe se eu estiver sendo Imagina, muito... aqui eu quero que você conte a sua história da forma que você tem que contar, é isso. Pode continuar. Eu sempre vou, assim, em podcast, em entrevistas, e eu conto história e tento contar de um jeito diferente para as pessoas irem olhando de outras formas, né? E daí eu falei, bom, nós não temos os aparelhos, nós não temos o recurso para poder comprar o aparelho e também demanda outra série de burocracias que são autorizações, documentações dos órgãos competentes, o local estar apto, né, para poder ter esse tipo de procedimento. Eu falei, bom, então eu preciso dos lugares que façam isso. E assim eu comecei uma etapa bem importante para agregar aquele faturamento. Fui nas clínicas próximas, entrei em contato com o pessoal, falei assim, olha só, eu preciso de ultrassom, porque agora eu estou colocando aqui um vascular. O vascular, ele pede densitometria óssea, então eu preciso do ultrassom que possa fazer Doppler disso. Eu preciso de ultrassom também, porque agora eu vou colocar o ginecologista, e o ginecologista ele já pede um combo de exames, que toda mulher precisa fazer um transvaginal, ultrassom da mama, né? Então, e todo homem, vamos colocar um urologista também, o homem também precisa fazer um ultrassom, né, tem próstata, né? Tem ultrassom da próstata, tem rins e vias urinárias, existem uma série de exames que todo mundo precisa fazer. Então, vamos fazer pacotes, né? Esses pacotes têm um preço, você me diz quanto que você recebe pelo procedimento e eu digo quanto que eu cobro para o meu paciente. E dessa forma, eu comecei a gerar demanda para aquela clínica, cobrando antes eu e pagando para eles depois. Comecei a gerar recurso para a clínica. De repente, aumentamos o faturamento, 100, 200, 300. Uau! A clínica começou a faturar agora. Vamos ramificar mais. Então, o que mais dá para fazer? Tudo com parceria, né? Exato. O que mais dá para fazer? Dá para fazer procedimento, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. E agora, o que mais dá para fazer? Fazer reembolso, dá para fazer... Enfim, então, eu descobri na prática que uma gestão ágil e prática, ela depende muito do dono, da pessoa que está ali inserida para ser a mente pensante e fazer o negócio funcionar. Porque o negócio, ele não sobrevive de faturamento. Pega isso, um negócio não sobrevive de faturamento, um negócio sobrevive de lucro. Então, eu descobri isso muito cedo. Eu tinha 18 anos quando eu fui gerir 3 clínicas, depois fui gerir hospital, depois fui trabalhar dentro de um centro cirúrgico e descobri que a vida do empreendedor é identificar e resolver problemas. Então, foi assim que eu comecei. Você praticamente veio da área da saúde, então. Vim da área da saúde, é um abismo, não tem nada a ver com e-commerce, né? Exato. Mas assim, quem faz uma gestão de uma clínica faz a gestão de muita coisa, de qualquer né? coisa. Porque número é número em qualquer lugar. Exatamente. Eu penso dessa forma. Faturamento é faturamento em qualquer lugar, o lucro líquido é lucro líquido em qualquer empresa. Então, muita gente que chega no meu Instagram fala assim, pô, eu tô colocando aqui um lucro no meu anúncio de 20%. Eu falei, amigo, você não tá colocando um lucro no seu anúncio, você tá calculando a sua margem de contribuição. Isso não é lucro, você não põe no bolso isso. Exatamente. Então, muita gente se perde na hora de fazer esse tipo de conta. Claro que a gente não vai ensinar a pessoa a fazer conta aqui agora, não é esse o intuito, mas é importante que a pessoa saiba que o que ela coloca ali no anúncio é uma margem de contribuição, é algo que vai ser feito o faturamento para pagar as despesas da sua empresa, e aí depois de tudo isso, de você deduzir tudo
custo do produto, imposto, taxas do marketplace, custos fixos e variáveis. Aí sim, no final das contas, é aquilo que sobra e que você teoricamente colocaria no bolso, que eu também não concordo em colocar no bolso. Você tem que pelo menos, colocar ali do que sobrou, 20% no seu bolso, talvez, e o restante reinvestir na sua empresa. Eu vejo muita empresa, muitos alunos meus quebrando realmente por conta desse erro primário. Eu acho que você deve ver muito mais isso, né? Muito, com certeza. E assim, Augusto, eu contei essa etapa, né, da minha vida, que é desde o momento em que eu saio da Bahia, chego em São Paulo, né, e começo a minha primeira experiência profissional, né? Em que ano que foi que você... 2016. 2016 você estava nas clínicas. Sim. Eu saí da Bahia, né, com 16 anos de idade. Já estou revelando a minha idade, que é uma coisa que eu não faço, mas... Eu já fiz as contas aqui. Saí da Bahia com 16 anos de idade. E daí, quando eu cheguei aqui em São Paulo, foi um desafio gigante, né? Porque eu era uma menina e tinha cara de nova e continuo tendo cara de nova, que é um desafio, né? Uhum. Ser mulher. E eu tô aqui representando mulheres. Entre 12 episódios, eu sou a primeira mulher a estar aqui como convidada. Você é a terceira mulher. A primeira foi a nossa contadora. Caraca! A segunda foi a Amanda Sanford, que ela fala também sobre Mercado Livre. Sim. E a terceira é você. Sensacional. Então, ó, mulherada, a gente tá aqui sendo bem representada. Isso é uma felicidade, mas ser mulher, ter cara de nova é um desafio. Sim. Porque você está o tempo todo sendo ali confrontada. Será que você é boa mesmo? Será que você sabe fazer isso? Será que você tem autoridade para falar o que você fala? Exato. Então, esse erro que você comentou, ele é extremamente comum. Acontece o tempo todo, né? E falando agora sobre uma outra etapa da jornada para poder entrar nesse gap aí que os vendedores cometem, eu venho e falo sobre como foi que eu iniciei no comércio eletrônico, no digital. Como eu comecei a vender, né? Exato. Esse é um tema... Acho que é o tema principal do nosso podcast. Sim. Porque da onde que você surgiu a ideia de sair de uma gestora, né? Que você era praticamente a gestora das clínicas que você falou. Depois das clínicas, você foi para o hospital, é isso? Sim, eu precisava entrar em todas as áreas da saúde. Eu imaginava que eu precisava ramificar conhecimento. Então, eu passei pela medicina preventiva, medicina assistida, medicina ocupacional. Legal. E aí eu falei, cara, eu passei por várias áreas da saúde, as mais importantes. Agora eu quero ver como que é dentro de um centro cirúrgico, né? E aí eu passei... Mas você gostava dessa área da saúde? A área da saúde foi o meu berço, né? Foi onde eu iniciei. Então, eu me especializei em várias áreas dentro da área da saúde. Legal. Eu fiz auditoria de contas médicas, eu fiz recursos de glosas, reembolso. Você sempre mexeu com número? Sempre mexi com número. Legal, show de bola. Isso foi muito importante pra mim, né? Criou uma base, né? Não, na verdade, desenvolveu em mim as habilidades e competências que fazem o meu negócio funcionar. Legal. Porque eu lidava, Augusto, com um faturamento de 2 milhões, né, em hospital, e esse faturamento era assim, a gente fatura e manda para o convênio, né, a operadora de saúde pagar. E aí a operadora de saúde fala assim, Rosana, toma aqui o seu pagamento, era para ser 2 milhões, ele me envia 1.800.000. Eu posso simplesmente aceitar, se eu não tenho gestão, ou eu posso analisar, fazer uma auditoria e falar assim, oi, convênio, você esqueceu de me pagar 200.000. Ó, só para te lembrar, toma aqui a minha devolutiva e me paga esses 200.000. Então, o que muitos sellers cometem, o erro que eles cometem hoje? Eles não têm controle do faturamento, eles não sabem o que representam aqueles números, e daí eles não fazem isso que a Rosana fazia, né, no final do mês para o convênio, uma devolutiva. Oi, você esqueceu de me pagar 200.000. Então, era 200.000 que estava na mesa, e poderia ter ficado na mesa se eu não tivesse gestão. Então, assim, me preparar no campo de batalha foi o que fez hoje ter as skills necessárias, Sim. entender quais são as necessidades de um negócio, porque o faturamento, ele é faturamento em qualquer negócio, se é um negócio de construção civil, se é um negócio de vendas online, se é um negócio de prestação de serviços, o faturamento, ele vai ser considerado o mesmo em qualquer lugar. O que muda são os indicadores necessários para as tomadas de ações. Então, saber se você está ganhando certo ou errado é o primeiro passo que todo negócio precisa ter. Exato, não é só faturamento, né? Faturamento é importante, sim, porque sim. a sua empresa também é feita de faturamento. Exato. Mas importante mesmo é o quanto que deixa de lucro líquido da sua empresa, né? Exatamente. Acho que é importante. Muita gente não sabe fazer essa conta. Não. E eu acho que a gente tem que bater bastante nesse ponto aí. Agora, voltando ao assunto principal do podcast.
você saiu de toda essa sua jornada, clínica, hospital, bababá, números, faturamentos super altos. Como foi que você se inseriu nesse mundo do e-commerce? Conta essa história aí. Igual foi para todo mundo, ou 99% das pessoas, né, que entraram para vendas online na pandemia. Na pandemia, eu decidi que eu não queria mais estar aqui no Brasil, porque eu achava que eu já tinha passado por todas as áreas, né, dentro da minha profissão naquela época, e que desenvolvi dentro de mim um interesse, assim, gigante de aprender o idioma, aprender inglês, né, e conseguir explorar, e viajar, e enfim. E com isso eu vendi carro, moto, coisa de casa, roupa, porque lá era frio, né, vendi tudo para ir embora para a Austrália. E daí, vendo tudo para ir embora para a Austrália, uma semana para ir embora, com o emprego certo, com passagem, já estava tudo no esquema. Certo. A Austrália, vinha a pandemia, né, e a Austrália foi o primeiro país, na verdade veio a pandemia, e eu ia embora em meio à pandemia, mas nesse momento não estava aquele negócio de lockdown, não estava... Você lembra em que mês e ano que foi isso? Em junho, se eu não me engano, de 2020. Foi na pandemia. Ah, não, mas 2020, no início de 2020 foi a pandemia aqui. Né, que chegou. Então foi em 2020 que tudo isso aconteceu. Foi quando estourou a pandemia. Legal. Né? E daí legal não, né? Ruim, mas eu entendi. Legal não. E aí eu falei, bom, vou embora, uma semana para ir embora, o país fecha, eu falo, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer agora, né? Eu vendi tudo, eu não tinha nem onde ficar, mas estava dormindo num quarto para esperar a data, eu falei, bom, eu preciso fazer alguma coisa. Peguei o dinheiro, aluguei um apartamento e com aquela grana que eu tinha construído durante aquele tempo, eu acho que eram uns 70, 80 mil reais, eu falei, eu vou vender online agora. Comecei a pesquisar, na verdade, antes do mercado. E vi que tinha muitas pessoas que estavam dando certo no Mas do nada online, você pensou em vender online? Na verdade, eu fiz igual todo mundo. Como ficar rico vendendo na internet. Sim, é uma boa pesquisa. Exatamente. E daí apareceu lá a pesquisa, menino de 16 anos, fatura milhões vendendo online. Eu falei, caraca, como é isso, né? Deixa eu ver aqui. Se alguém fez, eu faço. Agora, se falar que é sem estoque, toma cuidado. Aí toma cuidado. Mas na época, pior que foi isso. Imagino. Isso é a primeira coisa que aparece, é isso. Exatamente. São aquelas facilidades que não existem, exato. né? E que fazem você se frustrar, porque sonho sem ação é mera alucinação e pode se tornar em frustração. E quando é aquele sonho que você fala, eu quero uma coisa que eu não trabalhe muito, que não me dê dor de cabeça, né, que seja fácil, aí é que vira frustração mesmo. Né? Fala só o quanto que você tem que trabalhar, Augusto, para as coisas ficarem nos olha eixos. Onde a gente tá, segunda-feira, né? A gente tá gravando esse episódio aqui numa segunda-feira, de manhã. Exato. Você... Quantos quilômetros você rodou para estar aqui? Uns 60. Então, exatamente. Então, é tudo difícil, né? Nada na vida é fácil. Exatamente. Mas continue aí a sua história. Na pandemia, do nada... Do nada. E daí, como deu errado, eu não podia ir porque o país estava fechado, nem nativos podiam entrar. Falei, bom, eu vou fazer alguma coisa, né? Peguei, pesquisei, vi que estava dando certo vendas online. Fui vender. Eu imaginei, Augusto, que eu precisaria só pegar o produto no Brás, anunciar e vender. E eu fui logo para qual nicho? Moda. Moda, que a mulher, ela vê lá a roupa maravilhosa na modelo, ela fica chateada porque a roupa não fica igual nela. Isso é um grande problema. E aí ela devolve a cor que não é igual a do anúncio, é uma série de coisas. Eu entrei para essa área que era bem difícil. Mas normalmente as mulheres que entram no e-commerce vão para essa moda, para esse nicho de moda, porque eu acho que é algo que elas vivenciam, né? Exato, exatamente. E aí vem o primeiro insight que eu dou aqui para quem está nos ouvindo e que quer começar, ou que já começou. Entenda uma coisa, é extremamente necessário que você busque por mentores, que você busque por pessoas que fizeram aquilo que você está fazendo e que deu certo. Se eu tivesse, assim que eu iniciei, comprado um curso, ficado perto de pessoas que estavam fazendo aquilo e que tinham dado certo, eu não teria passado por tantas dificuldades, por tantos problemas. Eu tive umas 5 contas suspensas. Sério? Nesse nível? Sim, não foram 5, mas eu acho que foram 3 contas suspensas. Na época eu fiz 2 CNPJs, eu perdi do meu CPF, eu perdi algumas contas aí, por denúncia também, tá? Eu fui muito inocente no começo. Foto?
Não, na verdade, olha só o que eu fiz. Eu fiz um Instagram brechó, e daí eu pegava e falava assim, pessoal, eu tô doando essas roupas aqui, vocês precisam pesquisar essa foto no Mercado Livre, e daí vocês vão lá e só vão pagar o frete, porque a roupa vai estar R$7, eu vou até te fazer um Pix te pagando R$7. Aí eu fiz um Instagram, postei todas as coisas para fazer as 10 primeiras vendas. E aí... Em teoria, uma boa ideia. Uma boa ideia, né? Só que aí teve gente que agiu de má fé e que denunciou, tipo assim. E isso fez com que eu perdesse 2 contas. Porque primeiro eu falei, deve ter sido porque alguém de perto que comprou. Vou fazer e só vou dar o link, mandar o nome, porque eu não dava o link, para quem for de longe. Aí eu percebi depois que foi denúncia mesmo, descobri que foi denúncia. Alguém que gostava muito de você, Alguém que gostava muito de mim, queria muito meu sucesso. E daí eu falei, cara, meu Deus, eu tô fazendo isso muito errado. Sim. Eu preciso procurar por pessoas que fizeram isso, que deu certo, porque tem uma frase que rege a minha vida, que é, não sabe, cola em quem sabe. E daí, pesquisando no Instagram, eu vi lá o David e o El falando assim, a gente faturou 7 milhões esse ano. Só que assim, a gente não tem gestão, a gente só compra e vende nesse momento, e esse é um gargalo, a gente está buscando por um funcionário aqui para fazer o nosso financeiro, e isso está sendo difícil, um desafio, né? As pessoas falam que não tem emprego, mas a gente está aqui procurando e não tem ninguém para trabalhar. E daí eu falei, Rosana, você não vai trabalhar para ninguém. Rosana, não vai, não vai. E daí eu falei assim, cara, eu tô vendo que existe um problema aqui, eu não tô sabendo vender. Eu tenho outras skills, então, oi, David, tudo bem? Eu sou especialista em gestão e eu queria te mostrar quanto você ganha no final do mês, e em troca eu quero aprender como é que você fez para faturar 7 milhões. Então, trabalho de graça para você, eu aprendo com você como eu vendo, e aí a gente se ajuda. O que você acha? Aí, David, vem aqui pra gente conversar. Conversamos uma manhã, no dia seguinte, pode vir, no dia seguinte você começa. Aí você trabalhava, aí você comecei no trabalhava lá, né? Não, literalmente. Mas você não chegou a ser uma funcionária, você fez uma parceria com eles. Não, eu tinha uma relação de funcionária mesmo legal, com ele. Legal. Então, fui lá, me ofereci para trabalhar de graça para ele, assim como eu fiz para outras dezenas de pessoas, trabalhei de graça para várias outras pessoas, e eu vou explicar para você o porquê, né? Muitas pessoas querem resultado, aí quer cobrar, não, meu tempo é caro, mas eu valho muito, mas tá. E aí, quanto de valor você já gerou para as pessoas, para ter, enfim, um valor perceptível e falar assim, nossa, eu sou muito boa, eu faço isso muito bem, eu entendi o que eu preciso fazer, né? Então, primeiro você tem que estar disposto, humilde, aberto para você gerar valor. Exato. E aí, depois disso, você começa a cobrar por esse valor que você gera, né? Muita gente não sabe esse caminho, viu? Muita gente quer passar por isso. É a mesma coisa. Eu vejo muita gente, até mesmo eu demorei muito tempo para poder monetizar o meu Instagram, depois de muito dinheiro gasto, muito tempo gasto, trabalhando de graça, ensinando de graça para poder cobrar alguma coisa, porque eu não me sentia, acho que eu não me sentia apto para isso. Caramba, quanto que eu vou cobrar por uma mentoria? Não sei quanto que vale o meu conhecimento. Então eu vou ensinar de graça. Vamos ver se o pessoal gosta. E aí depois que eu vi que o pessoal gosta, que o pessoal gostou, e que aplicando o que eu ensinava eles tinham resultado, eu falei, opa, eu acho que aqui agora é o momento. Então muita gente não faz isso, viu? Muita gente prefere começar cobrando e às vezes pula uma etapa que é primordial pro seu negócio. Primordial, essencial, porque para de ego. Ego é uma coisa que estraga com a vida, estraga com todos os sonhos que você ainda pode viver, pode transformar em realidade por causa do ego, né? Então, assim, ego nunca foi uma coisa que me impediu de fazer nada. Por exemplo, nos negócios, eu até tive essa conversa na semana passada com o meu time, o meu ego é o último que vem. A prioridade é o negócio. Ai, mas é que isso, e fulano, não. Ego, diplomacia, é saber entrar e sair, é ser respeitosa, é você ter uma habilidade muito importante que nos negócios você precisa ter, que é não fechar portas, é você manter o seu nível de coerência profissional e falar assim, bom, eu não vou ser desleal, eu não vou fazer uma coisa que eu não gostaria que fizessem comigo, se é isso que você tem para oferecer, então ofereça, mas eu tenho algo melhor para oferecer e é isso que eu sou, né? Então, essa coerência profissional, essa diplomacia, essa humildade de poder se colocar lá no menos zero, falar assim, não, amigo, eu tô aqui para te servir,
Fala o que você precisa, Exato. eu vou te servir, né? Então, foi isso que eu fiz lá no meio da pandemia, quando eu queria aprender a vender. E quando eu fui fazer a gestão dos meninos, eu descobri que existia uma série de erros que são cometidos dentro de uma operação de e-commerce, né? Que quando eu conversei com eles, eu falei assim, gente, vem cá, deixa eu apresentar para vocês o resultado. Passei 2 meses desenvolvendo aquilo, e daí eu chego e falo para eles, olha, o resultado foi esse, vocês erraram nesse aspecto, isso aqui não é bom, isso aqui pode dar certo, isso aqui dá errado. Se vocês não fizerem isso, talvez em 3 meses vocês tenham esse problema. E aí eles começaram a falar assim, Rosana, mas como assim? Como isso é possível? Eu falei, é por esse motivo. E aí eu fiz a pergunta-chave da minha vida, que foi, mas vocês fizeram isso porque vocês foram negligentes ou todo mundo faz isso? E aí eles falaram assim, rapaz, todo mundo que vende no e-commerce faz isso. Não define tetos de compras, não controla o fluxo de caixa, não isso, não aquilo. Eu falei, meu Deus, então isso é um erro e é uma dor e é um gargalo e eu preciso atacar isso. E continuei ali, os meninos me ajudaram muito, né? Teve vezes, assim, do El, do Samu, do David, embalarem comigo os meus pacotes, porque olha só a minha rotina, Augusto, só para você entender. Quando as coisas começaram a andar e eu comecei a vender no Mercado Livre, o David, ele deixou utilizar o estoque dele. Então, eu usava o estoque do David, vendia, porque tem aquele negócio, né? Você pode vender o mesmo produto, só que na conta do Augusto, esse produto performa ótimo, e na conta da Rosana, não. E o contrário também acontece, né? E daí eles abriram o estoque deles para eu poder vender, começar, né? E daí chegou um momento que eu falei assim, cara, eles falaram assim, Rosana, você precisa trazer produtos, você precisa pegar produtos de fora e tal. Eu falei, verdade. Só que eu também precisava de dinheiro, porque para vender você tem que faturar 1 milhão, você tem que ter pelo menos 250 mil, né? Porque tem que comprar o produto. Porque no início existe essa dor, né, Augusto, de não conseguir o crédito, porque você tem um CNPJ novo, de não conseguir comprar a prazo, existe essa dor. Sim, muito. E demora, né? Demora, assim, é uma construção até chegar aí. E daí eu falei assim, bom, agora eu preciso, né, conseguir monetizar de alguma forma de fora para poder tanto me manter, pessoa física falando, quanto manter o meu negócio. Comecei a pesquisar a vaga, né, na Cato, e eu vi lá uma vaga no Brás para ser executivo de vendas. Eu teria que treinar um time de vendas, o meu time de vendas, para vender uma maquininha de cartão que se chama Mr. Pay. E daí, não sei se essa maquininha existe ainda. Essa eu nunca tinha ouvido. É uma máquina de cartão específica para vendedores do Brás. Então, vendedores e chineses. Os caras que faturam, tipo assim, 200 mil por semana. Entendeu? E daí eles era uma vaga que pagava 7 mil reais o salário. Um salário bom. Salário bom, sim, e que era meio período e que eu ganhava participação nos lucros. Então, era 0,89, não nos lucros, mas no faturamento, porque era bancarizou, transacionou na maquininha, 0,89 daquele faturamento bruto, eu ganhava no meu salário, acrescentava no meu salário. E isso era meu e dos meus pupilos, né? Então, as pessoas que eu também treinava e que estavam ali comigo para vender, mesma coisa. Caraca! Então, eu comecei a fazer... Pela teoria, daria um bom dinheiro, Exato, né? e deu um bom mas dinheiro. Era um sacrifício que eu tinha que acordar às 5 horas da manhã, estar lá 5h30, 5h45 no Brás, em Feirinha da Madrugada, dentro da Feirinha da Madrugada. Que já não é um lugar tão tranquilo, né? Exatamente. Pra quem conhece. Exatamente. Ia lá pra Feirinha da Madrugada, pegava os panfletos, as coisas, e ia batendo de porta em porta nos chineses e falava assim, maquininha sem taxa, maquininha sem mensalidade com taxa pequena. E eles falavam, não, sai, vaza. Uma delicadeza, uma sutileza. A maioria ali é muito delicado mesmo. Exatamente. Então, assim, eu saía já matando os 15 leões de manhã cedo, no sol quente, com a galera povão, né? E pensa só, a pessoa que há 7 anos atrás, quando começou, né? Quando foi ser gestora em clínica, em hospital, ficava sentada no computador mandando. No ar-condicionado. Oi, médico.
lá pra tal lugar. Oi, fulano, faz aqui tal coisa. Sabe? Pra estar no meio do Brás. No meio do Brás, tomando no sol xingo de quente, chinês. Tomando xingo de chinês, falando, sai daqui, atrapalhando minhas vendas, sai. Uhum. E é bem assim É mesmo. desse jeito, né? Pra quem não conhece os chineses ali do Brás, é exatamente isso mesmo. Exatamente. Então, assim, foi um desafio e tanto. E eu entendia que aquilo fazia parte do processo. Só pra eu entender a lógica, a cronologia do negócio. Cronologia. Você saiu do David e foi fazer isso? Foi de antes? forma alguma, não saí do David. Eu estava no David, então eu fazia de 6 horas da manhã até meio-dia no agora Brás. entendi, que loucura. Aí eu vou te explicar a logística e o motivo de ter também escolhido o Brás, né? Eu precisava comprar produtos, não é? Uhum. Então eu tô no Brás, eu vou bater no chinês filho da mãe, né? Filha da mãe, exato. Maravilhoso. Falava, ao mesmo tempo que eu tô vendendo a maquininha, eu também tô olhando o produto. Exato. Então, uau, esse produto aqui dá bom, viu? Então vou aqui na pesquisa hoje, farejador, enfim. Farejador, Avante Pro. Exato, farejador Avante Pro e pesquiso. Esse produto dá bom. Já pego o contato do chinês, anuncio e aí vamos ver se dá bom esse produto. Enfim, vendi, pego o produto aqui, levo pra lá. E eu saía do Brás. A ideia foi muito boa. Sim, eu saía do Brás. Você tem que aprender a otimizar tempo. Às vezes eu tô correndo na esteira e tô lendo um livro, pronto, eu teria que tirar 30 minutos para ler. Às vezes eu tô correndo e ouvindo, às vezes eu tô trabalhando, vendendo a maquininha e também arrumando o fornecedor e comprando do fornecedor e levando para vender. Então eu falei, preciso otimizar esse tempo. Essa era a ideia, né, até quando eu comecei isso. E eu saía de lá do Brás e ia pro escritório dos meninos. Eu tinha uma PCX. E eu tive essa motinha. Todos os dias eu passava assim, perto da morte, perigo assim, perto da roda do caminhão. Eu falava, meu Deus, hoje foi quase, por pouco. Porque eu tenho um negócio... Era uma vez uma Rosana. Era uma vez uma Rosana. E aí eu trago até essa analogia para o nosso mundo mental, né? Que existe dois tipos de medo. O medo bom e o medo ruim. O medo bom é esse de quando eu estou lá, passando entre um corredor, né, na radial, e eu vejo um caminhão que tá vindo, que eu acho que ele vai ultrapassar, eu falo, ui, tô com medo, vou dar uma reduzida, vou esperar um pouquinho, porque senão esse caminhão pode passar por cima de mim e me matar. Né? Esse é um medo bom, tá te alertando. Mas tem aquele medo horrível, Augusto, que é o medo que te paralisa, que fala assim, nossa, ai, mas que medo de estar lá no Brás e alguém me roubar. Ai, mas que medo de ter que ficar no sol quente e ouvir não. Mas que medo de fazer tudo isso e não dar certo. Né? Exato. Então, esse é o medo ruim. Esse é o medo que não deveria ter, né? Não deveria ter. Muita gente tem, é até normal ter, Sim. mas muita gente não deveria ter porque te trava completamente. Exatamente. Então, esse é um medo que você deve vigiar os seus pensamentos, vigiar os seus comportamentos, falar, bom, isso aqui não é legal, isso me trava. Né? E graças a Deus, esse medo 2 aí, em algum momento da minha vida, deve vir ainda esses fantasmas me assustar, mas eu sei que em paralelo a isso, eu vou parar, observar e recalcular a rota e falar, não, esse medo aqui, ele não me leva para o próximo nível, então eu preciso refazer esse pensamento aqui. E daí vai Rosana lá para os meninos, né, para o galpão deles, para poder fazer a gestão e também para poder, no final do dia, embalar os meus pacotes e levar para os correios. Eu tenho vídeos do El, do Samu, do David me ajudando, né, a colocar... Inclusive, eles colocavam no carro deles e iam comigo até o Correios. Quando eu não pegava os produtos, colocava dentro de um saco gigante, colocava uma alça de uma sacola aqui, outra alça aqui, ia na minha PCX. Virava de mochila. Virava mochila, ia na PCX para poder levar isso nos Correios, né? Enfim, foi um grande desafio, mas isso me trouxe uma verdadeira lição, né? Que é o trabalho árduo e extenuante, ele é importante para você poder ter dignidade, para você poder alcançar coisas importantes na vida, mas não é isso necessariamente que faz você ser grande. Sabe o que é? O quê? Trabalho com propósito e trabalho inteligente. Não adianta trabalhar por trabalhar. Tem que trabalhar com inteligência. Só que eu não descobri isso indo para o Brás, indo para os meninos. E no final de semana, eles são testemunha disso, eu ia para clínicas, para 2 clínicas, para poder fazer recurso de glosas, que era o faturamento tá lá, não sabe se está certo, Rosana ia lá, fazia auditoria e descobria, tá faltando 70 mil reais aqui. E Rosana ganhava um percentual ainda daquele valor recuperado. Então, no final de semana, eu ainda ia sábado e domingo fazer isso, porque eu precisava de dinheiro para vender. Eu precisava
precisava. Precisava investir na sua empresa. Exato, eu vou explicar para vocês sobre os modelos de negócio e vocês vão entender para onde eu estou indo agora, o que eu estou fazendo e qual era o meu modelo de negócio, né, matriz. Mas nesse momento que você estava no David fazendo toda essa loucura que era a sua vida, o seu objetivo principal era ter uma conta forte no Mercado Livre? Exatamente. Era viver daquilo. O meu objetivo principal, na verdade, era faturar 1 milhão por mês. Esse era o meu objetivo principal. Legal. Exatamente. Só que aí vem aquela questão que eu falei. Não adianta trabalhar por trabalhar. Tem que trabalhar com inteligência. E vocês acham que era inteligente eu pegar o meu tempo e fazer essa loucura, arriscar minha vida, ficar sem dormir noites, ir para clínicas nos finais de semana, não ter saúde, né? Porque às vezes eu não tinha tempo nem de comer direito. Vocês acham que isso era saudável? Não era. Isso era inteligente? Naquele momento aquilo era necessário, mas não era o mais inteligente. Exato. E aí eu peguei... No momento você tem que fazer o necessário. Exatamente. Era o necessário naquele momento, tem que ser feito. Exato. Mas não era inteligente, com certeza não. Não era inteligente. E daí eu falei assim, cara, em um desses eventos eu entendi a necessidade de ter mentores, né? E comecei a participar de eventos. E eu, graças a Deus, fui acolhida num lugar que hoje continua sendo o lugar que eu mais aprendi, mais angariei conhecimento e que mais fez a minha vida mudar, que foi com o grupo Êxito, que é do Janguier Diniz, meu mentor. Então, fui participar de eventos. E com ele, eu aprendi que não adianta trabalhar por trabalhar. Tem que trabalhar com inteligência. E com ele, eu aprendi uma coisa muito importante sobre os negócios, que existem 2 tipos de negócios. Existe o negócio escalonável e existe o negócio escalável. O escalonável é aquele negócio que, à medida que você cresce, a sua despesa cresce junto. Então, esse é um modelo de negócio escalonável. Eu faturo 500 mil, eu tenho que ter o proporcional para 500 mil. Eu faturo 1 milhão, o meu custo variável vai ser proporcional a 1 milhão. Mas e esse negócio escalável, Rosana? O que é e por que você está falando dele? O negócio escalável é aquele que, à medida que cresce, a despesa se mantém. Ah, mas isso anula? Isso quer dizer que o negócio escalonável não é bom? Não. O negócio escalonável é bom, é necessário e é disso que a gente vive hoje, né? Mas o negócio escalável, que é aquele que eu persegui desde o início, é assim, à medida que você fatura, a sua despesa se mantém. Então, eu entendi uma coisa naquele percurso, naquele momento. Eu falei assim, gente, eu tô aqui me matando para poder vender. Só que eu preciso me ver a longo prazo. Eu me vejo indo todos os dias lá no Brás para negociar com o chinês para comprar dele? Eu me vejo todos os dias fazendo isso? Não, eu não me vejo fazendo isso. Só que recalcular a rota significa que você está desistindo? Não. Recalcular a rota é extremamente necessário. Você não pode parar e falar assim, não, eu estou aqui fazendo construção civil, aí de repente eu vou fazer e-commerce, aí de repente eu vou fazer isso, aí de repente eu vou fazer aquilo. Assim, é avançar 1 milímetro em 1 milhão de direções, isso é péssimo. Uhum. Avançar 1 milímetro em 1 milhão de direções não é bom. O que é bom é você ter discernimento do para que você está fazendo aquilo, por que aquela ação é importante e ter um foco único. Deu muito bom aquilo? Pronto, agora você começa a expandir, né, a diversificar. E aí eu peguei e falei assim, eu estou fazendo muito isso não está inteligente, eu não me vejo assim a longo prazo, então preciso encontrar dentro do que eu estou fazendo formas de realmente viver o meu propósito. Porque todos nós temos um chamado, todos nós temos um propósito. E eu falei, bom, isso que eu fiz aqui para os meninos, para o David e para o El, é bom, mas está muito cru, está muito ruim. Só que precisa melhorar, né? E aí eu entendi uma coisa, os meninos, converso com os meninos, falei, gente, ó, eu vou abrir meu negócio, né? Eu vou começar a fazer finanças. Eu vou fazer esse negócio que dá certo, porque existe uma dor, existe um gargalo, eu preciso atender esse público, eu preciso atender essa dor. E aí vem a questão do negócio escalável, porque é muito difícil você inventar roda, é muito pior inventar roda. Você pode pegar a roda que já existe, inovar essa roda e fazer as pessoas terem ciência de que elas precisam dessa roda sua inovadora. E aí vem a minha primeira dificuldade, a minha primeira dor, né? Eu criei um ecossistema com processos e procedimentos, com ferramentas que podiam fazer o vendedor descobrir quanto eles ganhavam no final do mês, só que eu achava que aquilo não estava muito bom ainda, até porque eu só tinha testado em um modelo de negócio, que era do David e do El.
Falei, eu preciso fazer isso em outros negócios, em outros e-commerce, para eu ter certeza de que esse é o negócio validado, esse é o Sim. negócio bom. E foi então que eu comecei a oferecer o meu trabalho de graça. E daí eu batia, fulano de tal, seguinte, ó, você tem e-commerce, né? Eu tenho aqui um ecossistema, umas ferramentas próprias minhas que eu vou fazer você entender quanto você ganha no final do mês. E ali eu descubro um erro que aquele cara comete. Opa, já tem uma coisa que eu tenho que melhorar na minha ferramenta. Fulano de tal, tudo bem, então, eu tenho um negócio aqui, uma ferramenta, um monte de coisa para poder descobrir quanto você ganha no final do mês e fazer você lucrar mais. Aí eu entro nesse negócio e descubro que o cara faz outras coisas erradas, que tem outros problemas, que tem outras dores. Oi, fulano, tudo bem? Então, ó, deixa eu te falar, eu criei aqui um ecossistema e hoje eu tô cobrando X reais por ele para eu poder aplicar ele dentro do seu negócio e fazer você entender quais são os erros imaturos que você comete e que fazem você não lucrar mais. Aí eu comecei a cobrar, mas eu passei mais um ano Fazendo de praticamente, graça. cobrando nada, de graça, 0800, para eu poder descobrir aquelas pessoas. Eu não estava só ajudando aquelas pessoas, eu estava me ajudando. É isso que eu ia falar. Você também foi melhorando o seu sistema, né? Você já Exato. foi aprimorando, vendo também o que você podia melhorar para que o seu sistema pudesse ajudar mais pessoas, né? Exatamente. E foi importante isso, né? Porque eu falo que quando você decide criar, fazer a roda, inventar a roda, dá muito trabalho. Mas quando você pega uma roda que já existe, faz uma inovação, e essa inovação ela tem a ver com a metodologia, e você faz a pessoa ter ciência daquilo, você tem esse problema. Mas calma, eu tenho a solução, é isso que faz os negócios darem certo, né? E claro, eu tô começando a minha vida empreendedora agora, né? Como Sim. diz o meu mestre Janguier Diniz. E eu ainda tenho muito para aprender, mas cada dia que passa, com as dezenas, quase centenas de clientes que nós temos, eu tenho aprendido todos os dias uma coisa nova e melhorado a minha metodologia. Então, Legal. Augusto, assim, metodologia é essencial. Eu tenho certeza que você tem uma metodologia para vender. Sim, com certeza. O Augusto tem uma metodologia para vender, que é dele, única dele, porque a experiência que o Augusto tem vendendo é diferente da experiência que o David, que o Sim. El, que qualquer outro player tenha, né? Porque ele é que sabe as dores da operação dele, ele é que sabe os lugares que ele atacou e que deu bom. E da forma que ele fez, deu certo para ele, pode não dar certo para você, mas é uma metodologia que deu certo para ele, né? Pode ser seguida de alguma forma, E que pode né? ser seguida de alguma forma. Então, quando você vai inventar alguma coisa, busque modelos e busque padronização. É um insight muito importante, porque eu sei que se o Augusto for ensinar hoje como fazer as 10 primeiras vendas, ele tem uma metodologia. Sim. Se ele for ensinar hoje como sair de Gold para Platinum, ele tem uma metodologia. Né? Então, entendam isso. Busque mentores que tenham metodologias também que validaram. Seria muito fácil, né, o Augusto ou qualquer outra pessoa falar assim, vem cá que eu vou te ensinar alguma coisa, ou a Rosana, vem cá que eu vou te ensinar alguma coisa sem ter resultados. Mas vocês estão falando com uma pessoa que passou. Olha quantos anos que você está no campo de batalha, Augusto. Muitos anos. Olha quanto tempo, olha quantos erros. Muitos problemas, muitos erros, muitos acertos. Exato. Então, essa mesma metodologia, ela passou por uma série de modificações com o tempo, para hoje ser o que ela é, né? Então, eu entendi ali naquele momento da minha vida, aquela guinada, que eu começo a entender que eu não adiantava trabalhar por trabalhar, que eu tinha que trabalhar com inteligência, que não adiantava perseguir o dinheiro. Se você persegue o dinheiro corre de você. Exato. Quando você persegue um propósito que está alinhado a fazer as pessoas mudarem as suas vidas, mudarem os seus negócios, o dinheiro fala assim, oi, Rosana, todo dia bate na sua porta. Exatamente. Rosana, seguinte, eu tenho um negócio aqui para fazer com você. Rosana, eu preciso de você. Rosana, tem alguma coisa que você possa fazer por mim? Entendeu? Então, isso é uma coisa muito importante. Se você corre atrás do dinheiro, o dinheiro corre de você. Quando você descobre que o que faz você ser bem-sucedido não é necessariamente a grana, e sim a solução que você oferece para a vida das pessoas, você passa mais tempo preparando, se dedicando para servir, e se dedicando para servir, automaticamente os frutos, eles vêm, eles precisam vir, né? Porque ninguém trabalha de graça, nem relógio trabalha de graça. Exatamente. E eu costumo falar pro pessoal que vende no Mercado Livre
que você tem que começar a sua conta no Mercado Livre, porque muita gente quer começar já ganhando dinheiro, né? E nada na vida a gente começa dessa forma, ou quase nada, né? Exato. Deve existir uns monstros aí que começam ganhando muito dinheiro. Depois de já terem passado por um processo, aí eles já sabem. Exatamente. Então, assim, hoje eu começaria uma conta, talvez já me dando um pouco de dinheiro, mas olha quantas contas eu criei para conseguir ter o entendimento que eu tenho hoje. Então, para quem eu ensino hoje, eu falo assim, ó, quer começar a trabalhar no Mercado Livre? Ó, tem essa metodologia aqui, você vai começar, você não vai ganhar dinheiro. Eu já fecho o negócio já falando isso pra ele, ó, você não vai começar ganhando dinheiro. Exato. Isso não existe. Não. Porque assim, pensa um negócio, Rosana. Hoje eu vim do comércio físico. Então o comércio físico é o seguinte, você vai montar um comércio, daqueles de porta aberta, você vai ter que alugar o ponto, você vai ter que procurar um lugar, você vai ter que alugar, você vai ter que reformar a fachada, você vai ter que entrar no imóvel, você vai ter que ver, pô, eu tenho Colocar que pintar estoque. isso daqui, estoque, prateleira, funcionário, água, luz, ligação de internet. E olha só, olha o tanto de investimento, faz tudo isso e transforma em dinheiro, tanto que você não teve que investir. Exato. Foi muito, foi pouco, mas você teve que investir. No Mercado Livre, você faz o quê? Você entra, coloca o seu nome, seu CPF e abre a sua loja. Exato. Simplesmente de graça, né? Você não paga para anunciar, você só vai pagar se vender. Exato. Então, assim, eu falo pro pessoal, cara, o Mercado Livre é uma mãe. Ah, tem seus defeitos? Tem, qualquer empresa tem seus defeitos, mas é uma mãe. Você pode, com seu CPF, abrir uma loja de graça. Verdade. Então, quer dizer, hoje você vai lá, você vai no Brasa, que quem é de São Paulo conhece, compra lá seus 100, 200 reais de produto, vai no Mercado Livre, anuncia esses produtos praticamente com margem zero, ou ali Exato. perdendo um pouquinho, Sim. você vai conseguir fazer suas vendas de graça. Exato. Agora, vai alugar um imóvel, vai reformar esse imóvel, vai não sei o quê. Então, quer dizer, o pessoal fala, nossa, mas eu vou começar e vou vender meus produtos de graça, quase... Eu falei, gente, você não gastou R$1 para abrir sua loja. Isso é chamado de investimento. Exato. É necessário. Você está investindo em uma coisa que tende a dar certo, mas você precisa investir. Exatamente. Né? Como que você quer começar algo grandioso sem investir nada? Exato. Nem que Não seja existe. seu tempo. Não existe, Né? exato. Você tem que investir. Então, quem vai começar hoje uma conta no Mercado Livre vai investir o quê? Vai investir seu tempo, porque você Sim. precisa investir seu tempo. Exato. E você vai investir produto. Exato. Né? Você não precisa reformar a sua loja para vender no Não. Mercado Livre. Talvez você não precisa nem de uma loja, você não precisa nem de um espaço, você pode fazer no seu quarto, né? Eu vi Como muita gente. comecei. Exatamente. Eu tenho muitos amigos meus que hoje faturam milhões por mês que começaram vendendo no quarto. Exato. Simples assim, sem um funcionário. Então eu acho que você começar uma loja hoje no Mercado Livre é muito barato. E você querer começar já ganhando dinheiro não é inteligente. Não é. Não é inteligente. E eu até assino embaixo aí dessa sua fala, porque as pessoas querem resultado muito depressa, muito rápido, muito milagroso, muito mágico, né? E não existe isso. Não existe. Quando você começa a empreender, no marketplace, né? Em vendas online, você precisa entender que primeira etapa é você conseguir entrar para esse mercado e ser visto, né? Exato. Para você ser visto, você precisa investir a grana necessária, né? E a maioria das vezes é o que o Augusto falou, é R$200. Você vai investir R$200 para você ter as 10 primeiras vendas. Tendo as 10 primeiras vendas, Exato. Começa a investir para ter relevância. Investindo e tendo relevância, você começa a agregar margem, e com essa margem não é, eu vendo 200 mil e eu tiro 10% do faturamento para ser meu prolabore, meu lucro, não. Isso não existe. Um negócio, ele precisa ser o tempo todo reinvestido, né? Você precisa ter o seu prolabore pré-definido na sua empresa para você conseguir se manter. Se você espera entrar para vender, para amanhã, daqui a um mês, você faturar 1 milhão, já comprar um carro, daqui a 1 ano, você comprar uma casa, daqui a 2 anos você... Não é assim que a banda toca. Você se frustra, exatamente. Porque a empresa sobrevive de lucro, não de faturamento. E faturar significa que quanto mais você fatura, maior você fica, mais relevância você tem e mais você se consolida dentro daquele mercado. Mas isso não quer dizer que quanto mais você fatura, você pode comprar um carro, uma casa e usufruindo de prazeres que na maioria das vezes são momentâneos e que, né, fazem parte de nós. É normal, né? Seres humanos. Inclusive, Augusto, eu vou até ler aqui uma parte de um livro que eu cheguei aqui falando dele, e pra gente abrir essa janela rapidinho e a gente fecha esse assunto, Fica à viu? vontade. O pessoal aí tá gostando, tá
tá participando da live aqui, tá ouvindo também. Não tá ao vivo, né? A nossa transmissão Não tá ao aqui. vivo. Mas depois eu acho que eles vão dar um feedback aí. Vão, com certeza. Ó, aqui nesse livro diz assim, ó. Sobre termostato financeiro, né? Uhum. Muitas pessoas não sabem o que é, vão entender agora. Termostato financeiro, né, é algo que é como se fosse um medidor. Quando você está com febre, você mede a febre e ali o termostato aponta se você está ou não com febre, ou enfim. E aqui diz assim, ó. Algumas pessoas têm um termostato financeiro programado para gerar milhares e não milhões. Outras têm um termostato ajustado para criar algumas centenas. E, finalmente, existem aquelas cujo termostato financeiro está condicionado a funcionar abaixo de zero. Lembra que eu falei que o termostato ele serve para poder medir? Algumas pessoas, elas nasceram com o termostato financeiro para faturar, de fato, milhares de reais. Outras para faturarem milhões de reais. E algumas nasceram condicionadas a ter o termostato abaixo de zero. O que isso quer dizer? Primeiro, trago que dinheiro é comportamental. A gente falou agora que algumas pessoas querem entrar para o comércio eletrônico para poder faturar, e faturando elas conseguem comprar uma casa, um carro, enfim, satisfazer os seus prazeres, né? O porquê delas inicialmente pode ser esse. E daí, sendo o dinheiro, então, comportamental, e existindo, então, esse termostato financeiro, elas estão condicionadas a um resultado que é certeiro. Muitas pessoas não vão sair de 10 mil de faturamento, outras nunca vão sair de 1 milhão de faturamento, e outras nunca vão sair do CLT e do salário mínimo. E vão continuar o tempo todo falando, o governo é horrível, né? Essa sociedade é injusta. O capitalismo. O capitalismo, né? É uma injustiça, rico não vale nada. Quanto mais ganha, mais quer, né? Então, algumas pessoas, elas foram programadas para isso. Mas e as pessoas com as quais eu e você estamos acostumados a conviver, né? Que têm a mentalidade, né? A gente sabe que eles estão avançando, estão evoluindo, mas tem a mentalidade do agora, do aqui e o agora. Uhum. Eu preciso faturar para eu poder vender 1000 pacotes por dia. Quantas vezes você já ouviu alguém falando isso, Augusto? Milhares de vezes. Milhares de vezes. E aí você começa a entender, vender 1000 pacotes por dia que faz o seu negócio ser bem sucedido? Com certeza não. E aí eu trago agora a questão de, primeiro, o porquê ele é muito importante. Comece pelo porquê. Quando você começou o seu negócio, eu tenho certeza que você começou porque você queria proporcionar uma vida boa para o seu filho, para sua filha, porque você... Era isso. Era Exato. isso. Ponto. Eu tenho certeza. Porque você queria poder ter dignidade, né? Falar assim, poxa, eu sou um homem, eu posso ter... Quantos carros maravilhosos você já teve? Como você pode ter hoje uma vida que é vida humana digna? Sim, exatamente. Mas você precisou passar pelo processo. E eu tenho certeza que se você tivesse negligenciado o processo, e eu considero você um cara extremamente inteligente, Sim. pelos resultados que você tem hoje, mas também pela a sua maneira de pensar nos negócios, né? Eu tenho certeza que se você não tivesse tido essa inteligência, você não estaria aqui agora. Nunca. Né? E aí eu falo aqui sobre uma coisa muito importante que eu tenho aprendido, né, com o passar do tempo, que é justamente essa questão do termostato financeiro alinhado também ao termostato empresarial. Deixa eu falar sobre um erro muito comum que o vendedor comete, e eu sei que isso vai evoluindo com o tempo, que foi aquilo que eu falei. Muitas pessoas, Augusto, falam assim, ó, bom, eu vou vender 1000 pacotes por dia, eu vou faturar 1 milhão por mês, e esse ano aqui ainda eu tenho que faturar 7 milhões. Beleza. Aí esse cara, para ele faturar 1 milhão, ele soa, ele passa um perrengue, ele vai lá e recebe xingo de fornecedor, ele vai lá e tem que lidar com funcionários difíceis, ele passa por uma série de problemas para conseguir faturar aquilo. E aí ele comete um erro grave que ele está chegando perto do limite do simples. Limite 3,8, acho. É por aí, ou 3,6 ou 3,8, alguma coisa assim. 3,6 ou 3,8 milhões, né? Porque existe ali o limite. Vou falar sobre imposto rapidinho para a gente fechar assunto finanças. E existe o limite, né, de faturamento. É 3,8 milhões que eu preciso faturar. E quando eu chego nesse limite, isso quer dizer que eu estou sendo obrigado, porque o imposto, não sei se você sabe, mas o imposto, a palavra imposto vem do quê? Impor. Eu estou sendo imposto a pagar isso. Eu preciso pagar esse imposto. Exato. Então, quando eu atinjo o meu teto, que é 3.800.000, eu falo assim, puta merda, agora eu preciso abrir um novo CNPJ e começar tudo de novo. E, na verdade, a pessoa ela nem sente dor, ela fala assim, tá bom, né, tá batendo lá os 3 milhões, eu vou abrir um outro CNPJ e começar tudo de novo.
olha só o que essa pessoa fez. Ela não trabalhou de forma inteligente e intencional. Ela bateu os 3 milhões, que ela já não dá mais para faturar naquele CNPJ, ela constitui uma nova empresa, começa tudo do zero de novo e provavelmente essa empresa vai faturar 3 milhões e 800 de novo, porque ela descobriu o caminho, e daí ela vai abrir um novo CNPJ e vai começar tudo de novo. Olha como isso não é inteligente, pensando em quanto sacrifício você precisou fazer para chegar até ali. E aí eu falo agora sobre a mudança de mentalidade, porque é mentalidade isso, é termostato empresarial. Sim. Tem gente que não está alinhado ainda para falar, poxa, mas espera aí, como faz para ter loja oficial então? Por que essas pessoas podem? Por que eu não posso? Por que eu não posso ser lucro real? Né? É um assunto Por que polêmico. eu não posso faturar 1 milhão no mês com uma empresa? Exatamente. Né? Então, é um assunto polêmico porque as pessoas, elas... É a mesma coisa, é cultural, né? A mesma coisa que ensinar pra gente que é pra se contentar com pouco, porque coisa demais é pra quem é rico, quem pode, quem tem instrução, né? E o mesmo foi ensinado, instruído para o seller, que é assim, olha, todas as vezes que você estiver perto de bater o teu limite de faturamento, você não vai conseguir estar no lucro. Então, você vai precisar começar de novo esse negócio. E, cara, isso é literalmente uma cultura horrível que faz você ficar no mesmo resultado sempre. Mas, Rosana, então, como é que eu vou me preparar? Como é que eu vou fazer para eu poder estar apto para o lucro real? Entenda uma coisa, não é você que tem que estudar 5 anos, 6 anos, 7 anos para poder fazer o lucro real, é o contador. Então, a obrigação de cuidar dos detalhes, de fazer você tá regular, é do contador. Mas a sua obrigação é se preparar de que modo? Para eu ir para o lucro real, quais são as coisas que eu não posso negligenciar? Então, você precisa ter um financeiro organizado, até porque o lucro real é do lucro. Então, você é tributado pelo lucro. Você precisa saber quanto você lucra, né? O lucro real, você precisa, né, saber, tem que estar tudo organizado. O lucro presumido é a presunção, né, daquele faturamento. E existem 2 regras para você estar no lucro real, no lucro presumido. Eu não sou contadora, mas eu entendo sobre esse assunto porque eu falo sobre finanças e eu preciso entender quais são os outros benefícios que o seller pode ter. Então, quais são as regras para ir para o lucro? Eu preciso ter um fornecedor que emita nota fiscal, né? Não tem esse negócio, meia nota, coisinha, não. Ter um fornecedor que emita nota fiscal. Então, a gente começa com o primeiro gargalo. Se a gente sabe que precisa ter um fornecedor que emita nota fiscal, eu sei que o chinês ele não vai me dar isso. Mas de onde que esse chinês compra? O que ele faz? Como é que faz? Eu preciso ter nota fiscal. Tá? E quais são as outras coisas? Eu preciso ter um financeiro organizado. Então, eu vou parar de misturar finanças. Eu vou parar de ter um monte de conta bancária, de usar o Mercado Pago, de fazer isso, de fazer aquilo. Então, você começa a se preparar para quando for o momento, quando for a hora certa, você ter as oportunidades certas, que foi uma das coisas que eu li hoje, que sorte não é quando você, a pessoa está no lugar certo, pronta, enfim. Sorte é quando você está no lugar certo, na hora certa, sendo a pessoa certa. Aqui, ó. Eu não vou achar aqui agora, mas sorte é isso. É você estar preparado quando for a hora, né? Então, eu digo, para você parar de fazer isso e ficar nesse zigue-zague, vai e volta, oscila, né? Ai, meu Deus, instabilidade. Tenha solidez no seu negócio. Busque profissionalizar, busque terceirizar aquilo que você não sabe para que você tenha tempo para fazer coisas importantes. O que o Augusto faz o tempo todo? Ele está o tempo todo preocupado em fazer o negócio dele crescer mais. Exatamente. Se o Augusto fosse parar para embalar o pacote o tempo todo. E é um erro muito comum que o pessoal faz aqui, porque é o seguinte, o pessoal chega em mim falando assim, nossa, Augusto, eu tô faturando aqui meus 10, 15, 20 mil reais por mês, mas eu não tô dando mais conta, eu não consigo embalar e anunciar um novo produto. Eu falei, cara, você chegou no momento, na verdade já passou do momento de contratar alguém. Exato. Você tem que sair do operacional. O operacional é o primeiro ponto onde você tem que mudar na sua empresa. Exato. Você tem que contratar alguém ali que, infelizmente, na maioria dos casos, não é um salário alto e não vai prejudicar a sua empresa, para embalar. Exato. Ponto, é isso. Você vai estar construindo uma empresa. E quando você fala de lucro real, eu preciso até falar para o pessoal que é o caminho natural. Eu acho que é o caminho natural. Você começa como CPF, aí normalmente você passa para o MEI,
Aí você vai para uma ME, para o Simples Nacional, e depois você vai normalmente para o lucro real, que é onde normalmente um e-commerce se encaixa melhor. É o caminho natural. Exato. Isso pode levar 1 ano, como pode levar 5 anos para Exato. acontecer. Então, assim, também não tem aquela ânsia, não, eu preciso ser lucro real. Não, Exatamente. né? Você tem que arrumar a sua casa. O lucro real, apesar de não ser um bicho de 7 cabeças, não é uma coisa simples que você vai conseguir fazer de uma hora para outra. Como a Rosana falou, você tem que ter o financeiro bem organizadinho, você tem que ter uma contabilidade muito boa e especializada, tanto em e-commerce quanto em lucro real, em uma empresa grande. Você tem que ter... Você não pode ter a sua finança atrapalhando a finança da empresa. Você não pode usar o cartão de crédito da empresa para fazer a compra do mês da sua casa, sabe? Então tem que ser uma coisa organizada. Mas isso leva tempo, não precisa ser agora. Exato. Mas você tem que pôr na sua cabeça que isso vai acontecer. Vai acontecer. É um processo tem que natural, acontecer, né? Tem que acontecer. E aí a gente traz até o nosso nascimento, né? Primeiro você era um feto. E aí você nasce, é um recém-nascido. Então, nascer um recém-nascido primeiro feto, você é um CPF ainda. Aí você nasce recém-nascido, é um MEI. Exato. Aí você vai para adolescência e vira um Simples Nacional, você sai do Simples, fica adulto, grande, né? Precisa ser lucro real ou lucro presumido, pensando na solidez, na construção. E assim, eu até venho e corrijo a vocês, assim, não é algo fácil. Não é fácil, porque quando você fala em um negócio grande, em um negócio consolidado, em um negócio que precisa seguir regras, que não tem essa de meia nota, que não tem essa de misturar dinheiro, que não tem essa de uma série de coisas, a régua aumenta. E quando aumenta a régua, fica mais difícil. Só que fica mais difícil, porém mais sólido, mais te dá certezas. Você fala assim, poxa, olha só como funciona o processo do cliente dentro da minha empresa, né? Nós somos um ecossistema de gestão especializados principalmente em gestão financeira. Então, quando eu pego aquele cliente, a primeira coisa que eu faço vamos aqui fazer um diagnóstico. Diagnóstico significa que eu tenho que fazer uma auditoria para descobrir o que aconteceu no negócio dele nos últimos 3 meses. Então, nos últimos 3 meses, eu descubro que aquela pessoa mistura finanças, que ela não tem prolabore definido, que ela está com a precificação incorreta, que ela está com a margem de contribuição desproporcional para o custo operacional dela e que ela não está tendo lucro na operação. Que isso é mais comum do que imaginam, Exato, que ela não está tendo lucro no final do mês. Então, primeiro eu fiz o quê? Um diagnóstico, etapa 1. Eu descobri quais são os erros, quais são os gaps, quais são os gargalos daquele negócio. E agora, etapa 2, planejamento. Vamos agora, com base em todos esses erros, fazer um planejamento do seu negócio. Então, nesse planejamento, você já tem a definição de prolabore, já tem a definição de quais contas bancárias são indicadas para você bancarizar, transacionar. Você tem agora ali a instrução de quais são os produtos que tem a margem que tá ruim, que tá errada, né? Que aí tem aquele erro também da pessoa fala assim, ô Augusto, qual o teu curva A, B e C? Aí a pessoa fala assim, eu vendo muito esse livro aqui, né? Então esse livro aqui é meu curva A. Só que é o teu curva A que você não sabe que tá dando para você no final do mês uma margem de contribuição de R$300. Só que para você vender esse produto que você julga o produto curva A, você investiu R$70 mil. Aí ficou 70 mil lá, voltou 300, esse 300 que voltou, beleza. Você vai reinvestir 300 e vai colocar mais 80, enfim. Você começa... Fica desproporcional, Exato, né? Você começa a ter que demandar uma quantidade de dinheiro muito alta para esse livro. Sendo que tem essa taça aqui, que o Augusto, ele é o curva D dele, ele quase não vende. Só que essa taça aqui, o Augusto investe R$10 mil e volta 500. Então você... No final das contas, é mais jogo uma taça do que um livro, né? Exato. Então você descobre, né, nessa etapa aqui de planejamento estratégico, quais são os erros que você está cometendo na precificação, quais são os produtos agora estratégicos que você precisa vender para você aumentar o seu lucro operacional e o que é que você pode ou não fazer para se livrar de uma coisa que é muito comum em vendedores que são descontrolados, que é empréstimo dinheiro express o Express, né? Do Mercado Pago. Do Mercado Pago, né? Que traz ali uns juros de antecipação, uns juros de empréstimo altíssimo. E o que acontece, Augusto? É um ciclo natural. Os juros daquele empréstimo, os juros daquela antecipação consomem o lucro do negócio. Então, ele vai pegar o livro que ele vai comprar 70 mil à vista, e daí o lucro daquele livro, que é os R$300, imaginemos, ele não vai ser o suficiente para pagar o dinheiro que ele pegou, os juros do dinheiro que ele pegou. Só que ele não sabe.
Porque aí tem um erro que comete. Qual é? Você tá com dor de cabeça, você compra um dipirona, bebe água. Ixi, dor de cabeça, deixa eu tomar uma água. Tomar um dipirona. Aí você tem dor de cabeça de novo, toma dipirona. Passa a dor. E daí, você tá resolvendo a dor, né? Você tá maquiando o problema. Só que você fala assim, cara, eu tô sentindo essa dor de cabeça sempre, tem alguma coisa errada, deixa eu ir então no neurologista, porque eu tô sentindo dor de cabeça frequente, você né? Ver o que é, né? Você chega no neurologista e o neuro fala assim, ó, Rosana, eu vou precisar de uma tomografia do crânio computadorizada com contraste assim, 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 porque eu tenho que descobrir o que é que significa essa dor. E aí, por causa do exame que o médico fez, ele descobre que eu tenho alguma coisa, né? Eu tenho um problema na cabeça, um tumor, alguma coisa. Então, agora, eu descobri qual é o problema. Se eu descobrir qual é o problema, eu vou pegar um dipirona, tomar água para passar dor? Não. Agora, eu vou resolver o problema. Então, quando a gente entra para a etapa 3, que é entender o nível de comprometimento financeiro, a gente entende assim, ó, você pega empréstimo, você faz antecipação, então tem algum câncer, alguma coisa ali no teu negócio que faz você ter essa ação. Vamos descobrir o que é. Tem um gargalo é um ali, gargalo. Né? Alguma coisa. Aí você descobre, a pessoa está precificando errado. Isso é uma coisa muito comum. Agora vamos para os mais comuns, mas que são invisíveis aos olhos, comprar pelo feeling. A pessoa pega os 70 mil reais porque ela precisa comprar. Aí ela vai lá e compra, né? Um monte de produto, ela vai comprar. Era para ela comprar só um livro. Na verdade, ela para comprar só 10 livros, ela pegou os 70 mil, foi no fornecedor, o fornecedor falou assim, ó, compra uma caixa de livro, 3 caixas eu te faço, era para ser 15, se você comprar 3 caixas, vai dar 300 livros, eu vou conseguir fazer para você 10 reais, eu vou te dar 5 reais de desconto. O que o vendedor emocionado faz? Ele fala assim, não, vou ter mais 5 reais de lucro, ó. Vai dar bom. Ele vai lá e compra. E quando ele compra os 300 livros, as 3 caixas, ele não sabe que esse livro aqui só vende 20 por mês. Aí ele vai ficar com 280 livros parados por mais X tempo até ele ter que voltar de novo esse produto para vender de graça para poder recuperar esse dinheiro. Então, olha o tempo que essa pessoa levou fazendo isso. E aí, esse é um erro que muitas pessoas... Isso é muito comum. Muito comum, mas tem um outro erro que outras pessoas cometem, que é justamente pela cultura, né? Que falam assim, comprar a prazo é ruim, porque você fica com dívida na praça. Aí a pessoa pega e usa o dinheiro, o fluxo de caixa, usa o capital dela e compra tudo à vista. E daí que ela compra à vista, fala, opa, tô boneco, hein? Não tô devendo nada, não tenho dívida na praça, nos produtos meu estoque tá repleto aqui, eu não devo nada a ninguém. Só que aí, essa pessoa... Daqui a 10 dias, 20 dias, ela tem que pagar DAS, ela tem que pagar o funcionário, ela tem que pagar aluguel, ela tem que pagar um monte de coisa. O que ela faz? Pega o dinheiro e vai lá, pega o Mercado Pago e antecipa o dinheiro. Antecipa, um dinheiro express, alguma coisa do tipo. Exato. Aí pega, faz um empréstimo. Aí pega, ao invés dela ter utilizado aquele recurso para fazer outras coisas que o negócio dela precisa, que é importante, e já que nessa fase ela tá comprando essa quantidade, isso quer dizer que ela já pode ter relacionamento com o fornecedor, ao invés dela ir no fornecedor e falar assim, fornecedor, vamos lá, eu preciso de crédito, eu preciso faturar esse valor aqui, eu preciso relacionamento. Exato. Conseguir esse crédito para você não ter que comprar à vista, porque quando chega nessa fase, Augusto, é que a pessoa ela já não é porque ela não consegue crédito, é porque ela não quer ter dívida na praça. Exatamente. E por ela... Pode falar. Mas isso é muito comum, porque assim, quando eu comecei, graças a Deus, o negócio começou a dar certo, eu criei um caixa na empresa e normal, a gente começa a pagar à vista porque a gente não tem nome na praça para conseguir comprar a crédito. Sim. E comecei a pagar à vista, e aí você vai tomando gosto por pagar à vista. Exato. Mas isso é normal do empreendedor iniciante. Aí, olha o cúmulo da burrice que aconteceu uma vez. Veio um fornecedor meu, vendeu uns produtos que eu até tava vendendo bem, ele falou assim, Augusto, eu tenho esses produtos aqui. Falei, nossa, show de bola, eu quero X caixas. Quanto que dá? Dá X valor. Legal, vou pagar. Mas eu consegui aqui um prazo pra você, 3 vezes, 30, 60 e 90. Eu falei, nossa, legal. Putz, cara, mas eu acho que eu prefiro pagar à vista. Você consegue alguma coisa à vista? Aí ele falou, consigo sim, consigo 2%. Aí eu falei, show de bola, vou pagar à vista. Porque o que eu pensava? Eu acho que a maioria comete esse erro. Falar assim, eu vou pagar à vista, vou tirar isso aqui da minha frente, o estoque vai estar aqui, vai estar pago. Se acontecer alguma coisa, eu tenho esse estoque pago. Sim. Só que assim,
eu poderia ter trabalhado por 2%, Exato. valeria a pena eu ter trabalhado Com com o valor, com o dinheiro do fornecedor, que é o dinheiro mais barato que a gente tem hoje, Exato. e ter feito outras coisas, ou comprado em outro fornecedor que só pagaria à vista com o dinheiro que sobrou. Então eu teria 2 produtos, esse aqui eu pagaria em 3 vezes e tudo mais. Então para você que está assistindo isso, lógico, não é para fazer de forma louca e Não. sem Existe dados, teto, né? Existe teto de compras. Exato. Mas se algum fornecedor uma vez te oferecer prazo, considere pagar a prazo. Normalmente Exato. compensa. Na grande Compensa. maioria das vezes compensa. E pode seguir seu raciocínio aí, desculpa te cortar, mas Não. realmente aconteceu isso comigo. E é importante que eles saibam que é normal acontecer isso. Sim, Né? sim. Mas foi uma puta burrice minha e que eu aprendi com isso, pelo menos. Sim, não, e o importante é que você aprendeu e que hoje você olha e fala, caraca, eu pensava totalmente diferente, eu pensava totalmente errado, né? Uhum. Porque, assim, mesmo quando o fornecedor, ele te dá um desconto por você comprar à vista, você deve avaliar o quanto daquilo vai descapitalizar o seu caixa. Então, Exato. às vezes, o cara fala assim, comprando aqui comigo 25 mil reais, eu vou conseguir te dar um desconto de 10%. Só que, poxa, eu vou descapitalizar 25 mil já assim? Será que não tem outras coisas que meu negócio precisa agora desse dinheiro? Então, esses 10%, ele se torna nada quando você pega, descapitaliza e tem que daqui a pouco pegar um empréstimo. Exato. Entendeu? O dinheiro que você usou aqui, que seria um caixa da sua empresa, você perde ali tirando do Dinheiro Express ou de uma antecipação e tal. Exato. E sem contar que vamos supor que você precise de um empréstimo, que é normal. Normal. Existem outras linhas muito mais baratas para você conseguir um Sim. crédito, né? A última vez que eu fiz um empréstimo, eu fiz no Pronamp, Uhum. que por conta da Pronamp é Selic... sensacional. Por conta da Selic não tá tão mais barato assim, Uhum. mas em comparação com, por exemplo, o Mercado Pago, é assim, é de graça praticamente, Exato. né? Você Sem contar- consegue, não, você conhece esse... Com certeza, conheço e eu até recomendo, né? Tem um cliente que fala assim, Rosana, liberou 150 mil, que eu acho que é o máximo. 150. 150 mil, eu tô pensando em pegar 50 mil pra não me endividar. Eu falo, meu amigo, pegue os 150 mil todo. Exato. Não pegue só 50 não, que daqui você vai tentar pegar os outros 100. E outra coisa, você faz o que é com 50 mil? Não, hoje em dia Você não nada. faz nada É. com 50 mil, Inclusive nada. o Pronamp, para quem não sabe, eu acho que ainda tá disponível. Tá. No Itaú, eu sei que você pega um empréstimo e você tem 6 meses para começar a pagar e pode ser pago em 48 vezes, se eu não estiver enganado. Tem um ano, se eu não me engano. No Itaú é 6 meses e na Caixa é 1 ano. Um ano. Então, assim, você pega, aí depende do seu faturamento, tudo, você vai fazer uma simulação lá, mas você pega o dinheiro, que é no máximo 150 mil, e você tem 1 ano para começar a pagar. Então, você, assim, você usou aquele dinheiro, você capitalizou a sua empresa, você fez aquele dinheiro girar, e ainda tem 1 ano para começar a pagar, que normalmente eu peguei 150 mil, eu pago mais ou menos, acho que 3.800, 4 mil reais por mês. Barato. Baratíssimo. Barato para o que ele fez com 150 mil. Com certeza deve ter feito 380, Muito 360, dinheiro. entendeu? Então é muito importante. E deixa eu falar para vocês, com relação a pegar a captação de recursos, né? Existem N formas de captação de recursos, mas o Pronamp, para o vendedor e para qualquer outro tipo de negócio, é um dos melhores. E nós temos dentro da Econfine, nós somos um ecossistema, então nós temos uma personal bank que faz para você a análise para ver se você está apto para poder conseguir, né, o Pronamp. Ah, vocês têm esse serviço, que legal. Com Aí, certeza. pessoal, e eu vou deixar também no link aqui da descrição, aqui na descrição eu vou deixar um link. Você tem o Instagram da empresa? Tem o Instagram institucional, a gente está fazendo do zero, porque a gente comprou a patente, comprou o nome, e alguém fez um Instagram com o mesmo nome que o meu. bonito, hein? E aí agora a gente tá brigando pra pessoa tirar o nome lá, mas não tem ainda, mas no meu Instagram... Mas você tem o site da sua Tem o empresa site, e tal, então eu tem. vou deixar. Alguma coisa vai ter aqui no link na descrição, para que você possa encontrar a Rosana aí e resolver a parte financeira da sua empresa. Ela tem várias soluções dentro da empresa dela. Inclusive, como ela já tinha adiantado, ela vai estar dentro do ecossistema da AG7 Educa, dando todas essas dicas. Ela vai ter um módulo completo lá. Vocês vão poder assistir e as dicas vão ser sensacionais, como vocês estão conhecendo ela agora. Rosana, eu acho que era mais ou menos isso que a gente tinha para conversar. Sim, tô aqui olhando o tempo. Passou voando. Exato, passa voando. Eu acho que era mais ou menos isso que você tinha para conversar. Você conseguiu passar muita coisa boa pro pessoal. Eu acho que se eles tiverem um caderninho lá, o caderninho deve estar cheio de anotação. Espero que você tenha gostado. Se você tiver Muito. alguma coisa para falar pro público, fica à vontade, esse é o momento.
Tenho, sem dúvidas. Eu vou, então, encerrar aqui. Primeiro, agradecendo a você pela oportunidade. Imagina. Foi sensacional poder estar aqui nessa manhã de segunda-feira, né? Que é o dia da semana mais lotado Correria. nosso, né? Provavelmente o meu WhatsApp aqui tá bombando lotado. aqui. Não, o meu também. Inclusive, eu com a cabeça tão boa que estou, né, nesses últimos dias, marquei uma reunião pro mesmo horário. Falei, amigo, deixa para 11h40, meio-dia, que é mais seguro, né, pra gente iniciar a nossa reunião. Mas o que eu poderia deixar de mensagem aqui para o seller, para o empreendedor, para quem é pessoa física, que quer só começar, né, que quer iniciar, é que vocês tenham um porquê claro, um porquê objetivo, que vocês entendam quais são as necessidades, quais são as habilidades e competências que vocês precisam ter para poder ter solidez nesse negócio, que vocês busquem por mentores. O Augusto aqui é uma pessoa extraordinária para você começar, para você aprender. Mais do que isso, para você que já tem, que já faz, cola também, porque às vezes você pensa que sabe tudo, mas não sabe não, Exato. né? Então para aprender com quem fez, com quem faz. Para também, às vezes você quer, nossa, deixa eu descobrir como essa pessoa ganha dinheiro. Não. Queira aprender como essa pessoa pensa, porque a forma como ela pensa que fez ela ganhar dinheiro. Então, por que não colar no Augusto, entender como o Augusto pensa, para ele ter o ecossistema que ele tem, para entender as coisas que ele faz, porque por mais que você tenha toda a receita do bolo, o resultado não vai ser o mesmo, mas você vai ter um caminho validado, com a metodologia, com alguém que fez, né? E que vocês saibam também que é importante ter inteligência financeira. Inteligência financeira é uma das habilidades que você não nasceu e já foi instruído e já aprendeu como lidar, mas que são habilidades que você precisa construir ao longo da vida e principalmente nos negócios. Não ser uma pessoa refém do dinheiro nem das próprias emoções, ser uma pessoa focada ali no que você quer, para que você quer e por que você quer. E saibam também que eu estou aqui à disposição para quem quiser precisar de ajuda, direcionamento para poder descobrir quanto ganha no final do mês, o lucro, para poder entender quais são os gaps e gargalos que você precisa ajustar para não cometer os erros imaturos e ter o resultado que você tem sempre, né? Então conta comigo para poder fazer o seu financeiro, e fazer o seu financeiro é literalmente fazer ele mesmo. A nossa empresa ela fica em Alphaville, o nosso escritório fica lá. Até estendo o convite a vocês para ir lá conhecer. Lá nós temos um time de funcionários, um time de executivos financeiros que vão fazer o seu financeiro, ou seja, você terceiriza o seu financeiro e nós entregamos para você no final do mês o resultado, tá? Mais do que o resultado, o direcionamento, o que é que você precisa fazer daqui em diante. Temos também dentro do nosso ecossistema RH. Então, você tem dificuldade em contratar pessoas, nós temos um RH para poder direcionar você, para poder fazer o recrutamento, a contratação, a retenção dessa pessoa, criação de cultura, setorização da empresa. Então, nós temos RH. Temos contabilidade, que é conjunta com o financeiro. Então, você tem aqui o financeiro que quer já estar fortalecido para quando for o momento do lucro, se você já está, né, chegando ali perto, ter aquele financeiro organizado para, em conjunto com o fisco, dar certo. Então, nós temos isso. Temos também time de implantação, que faz implantação em sistemas importantes para gerir estoque, para poder emitir nota, uma série de coisas. E temos aí tudo o que você precisar com relação à gestão do seu e-commerce. Então, conta comigo para isso. Conta comigo também na sua jornada aí de sucesso, né, para expansão. E fico muito feliz, Augusto, em ter recebido aqui o convite de estar aqui. E isso, acho que nós falamos bastante, mas foi um assunto bem rico, né? Foi muito rico. E eu também quero te agradecer por ter aceito o convite. Eu sei que você fica longe daqui, você teve que pegar aí um trânsito danado. Sim. Mas agradeço por ter vindo, eu acho que agregou muito para a audiência. E o pessoal que está assistindo isso aqui, por favor, comece a seguir a Rosana, vai estar aqui na descrição. Ela passa um conteúdo muito legal no Instagram. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Assistam todos os outros episódios que eu tenho aqui disponível. E é isso. Muito obrigado, pessoal, e até um próximo episódio. Obrigada. Tchau, tchau.